A paz do Senhor Jesus, queridos espectadores do programa CPAD News, o seu canal de informação, edificação e opinião para a sua vida. No programa de hoje nós temos o prazer, a satisfação de entrevistar a professora Sara Alice Cavalcante. Ela é doutora em literatura, professora de literatura e língua hebraicas, é colunista do jornal Mensageiro da Paz, onde ela assina a coluna Em Dia com Israel, é membro da Assembleia de Deus e Bom Sucesso no Rio de Janeiro, igreja liderada pelo pastor Jaime Soares, e tem sido um canal de bênçãos em várias igrejas do Brasil, onde ela ministra. É um prazer tê-la aqui no nosso programa, irmã Sara. Bem, falar com a irmã Sara é falar, entre outras coisas, sobre Israel, porque Israel está, inclusive, no seu sangue, não é verdade? É verdade, é verdade. E eu acho interessante quando se diz a irmã Sara dedica-se à área de ensino, estar na área de ensino das escrituras ou de língua, de literatura hebraica, na verdade, estar na área de aprendizado. Eu estou vindo agora de alguns meses em Israel, onde fiquei alojada, morando alguns meses em Jerusalém, e foi um tempo muito, muito proveitoso, onde eu pude fazer alguns cursos na área de língua e de estudo da Torá. E é gostoso estar num povo, numa cidade, num meio onde jovens, idosos, homens, mulheres, crianças, todos portam a Bíblia, conversam sobre a Bíblia, respiram. A Bíblia está nas ruas, a Bíblia está nas placas, a Bíblia está na terra. Isso é gostoso. E é isso que nós trazemos, um pouquinho desse ar de Jerusalém, desse a desejo de aprender. Né? É verdade, o povo do livro. E nesses últimos meses a gente tem ouvido falar de várias descobertas arqueológicas, inclusive o Jornal Mensageiro da Paz noticiou nas suas últimas edições registros que foram encontrados da cidade de Ai, que aparece no livro de Josué, e que até então não havia nenhuma outra referência além do próprio texto sagrado, descobertas relacionadas a Salomão e Davi que confirmam outras descobertas já feitas, que corroboram o relato bíblico, possível casa de Eliseu, o pai do profeta Jaziel, enfim, a gente sempre ouve falar de descobertas arqueológicas em Israel, que sempre corroboram, fortalecem o texto sagrado, e parece que nesses últimos meses, ou melhor, nesses últimos anos, essas descobertas têm se avolumado, têm aumentado mais ainda. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância dessas descobertas de forma geral. É verdade, são descobertas que são instrumentos especiais para o estudo das Escrituras, não são dados ou fatos que venham a alterar a nossa fé, porque a nossa fé independe dessas descobertas, mas, por exemplo, o sítio arqueológico em Shiló, que nós aqui portuguesamos, para Siló, tem sido uma fonte tremenda de achados, como esses que o pastor citou, e ainda também as escavações ali da cidadela de Davi, confirmando, trazendo à luz verdades bíblicas e trazendo o clamor das pedras. As pedras estão clamando. É verdade. E também tem aumentado, pastor, o chamado turismo arqueológico. Eu creio que nós mesmos no Brasil somos incentivadores disso. Porque eu acredito que as comunidades, as igrejas, os grupos cristãos têm se mobilizado para ir a Israel buscando não os roteiros históricos tradicionais romanizados, mas buscando exatamente essa linha arqueológica, histórica e escatológica. Isso tem feito também com que lugares onde esses sítios arqueológicos se abrem, logo sejam transformados em sítios turísticos. Pontos turísticos. Então soma-se a descoberta, o aprofundamento do estudo bíblico e a possibilidade de ver, de conhecer esses lugares e participar de uma história que vem sendo retomada e da formação de um curso histórico. Eu creio que é um momento muito especial em Israel e um momento muito especial nosso também. Nós, brasileiros, interessados em aprofundar nossos conhecimentos em história, em arqueologia, nas terras bíblicas. Inclusive, nós temos sentido a aproximação de
instituições judaicas com os evangélicos aqui no Brasil, justamente por causa desse amor que os evangélicos têm, de forma geral, por Israel. Mas um assunto também muito importante, e que nós estávamos conversando aqui antes de começarmos a entrevista, é esse momento que Israel está vivendo de aumento da sua população devido a um novo movimento sionista, podemos dizer assim. Inclusive, nós divulgamos recentemente também no Mensageiro da Paz que, pela primeira vez, desde que o Estado de Israel foi formado, há mais judeus em Israel do que nos Estados Unidos, porque até então a maior comunidade de judeus estava na América do Norte. E agora não. Está em Israel. E essa comunidade tem aumentado mais ainda. A irmã veio de Israel recentemente e deve saber detalhes sobre essa movimentação sionista. A irmã pode falar sobre isso? É verdade, pastor. Andar pelas ruas de Jerusalém é ouvir vozes em russo, em Yiddish, em chinês, em francês. É algo especial, porque os filhos de Israel estão voltando conforme profetizado. E assim como houve um tempo dos judeus egressos da cortina de ferro e um outro tempo posterior com a ida dos falachas, dos judeus da Etiópia, hoje estamos vivendo e vendo o retorno dos judeus da China, dos judeus das Filipinas e, mais recentemente, os judeus filhos de Manassés do Nordeste da Índia. E é interessante que há uma preocupação do governo de Israel de realocar esses filhos de Manassés nas antigas terras de Manassés. Há um interesse de agora, né, já se colocar e já se estabelecer comunidades, populações nas terras das suas tribos ancestrais. Eu acompanhei o relato de 300 e poucos judeus das Filipinas, faltam ainda cerca de 7.000, e muitos retornos de judeus estão sendo apoiados por cristãos, por evangélicos. E hoje o governo de Israel define bem e conhece bem o que significa o cristão evangélico. Antigamente era como se fosse um único bloco. Cristão é um único grupamento. Hoje não. Hoje há uma distinção. E eu ouvi de um dos responsáveis por uma área do governo dizer: eu hoje consigo perceber vocês, cristãos, evangélicos, pentecostais, são aqueles que nos entendem, porque vocês leem o mesmo livro que lemos. E eu achei isso um testemunho maravilhoso a nosso respeito. Porque, inclusive, havia muitos judeus que tinham uma certa resistência em relação aos cristãos de forma geral, porque no passado a Igreja Católica perseguiu os cristãos novos, que eram judeus que se diziam convertidos ao cristianismo. Não que os católicos sejam perseguidores dos judeus, nada disso. Nós estamos aqui falando esse tipo de coisa. Mas, assim, por causa dessas coisas do passado, antigas, de séculos atrás, sempre os judeus ficaram meio com o pé atrás em relação aos cristãos. Mas é interessante essa proximidade hoje com os evangélicos, ainda mais pentecostais. Isso. Como e a essa irmã falou, porque eles proximidade... perceberam que a paixão por Israel é muito grande por parte desse grupo. Mas a irmã Sara vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo, já estamos de volta. Chegou! CPAD de Portas Abertas. Uma mega promoção com descontos arrasadores de até 70% em livros, bíblias, CDs e DVDs. Confira! Bíblia do Círculo de Oração de R$ 99,95 por R$ 59,97. Livro Ele Escolheu os Cravos de R$ 31,90 por R$ 19,14. Mas é somente no sábado, dia 15 de março, de 8 da manhã até as 8 da noite. Acesse o site cpad.com.br ou ligue para 0800 021 7373. CPAD de Portas Abertas. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News e no programa de hoje nós estamos entrevistando a irmã Sara Alice Cavalcante e o nosso tema é Israel. Irmã Sara, nós estamos falando sobre essa aproximação dos evangélicos com os judeus e dos judeus
com os evangélicos. Isso. A irmã pode concluir as suas palavras, eu cortei porque nós íamos para o próximo bloco. Não, claro, nós nos empolgamos na conversa, né? Foi interessante. E, de fato, pastor, hoje os judeus, e especialmente o governo de Israel, conseguem discernir bem entre a questão do cristianismo histórico ligado a movimentos como a Inquisição, Cruzada e outros, e os cristãos evangélicos que amam Israel, que amam a palavra de Deus, onde quer que eles estejam e de que grupo façam parte. E é interessante que está acontecendo, paralelamente a esse retorno geográfico dos judeus das Filipinas, da China, um recrudescimento da história dos judeus que sofreram por esse movimento inquisitorial. Hoje se fala do retorno a Anusim, os judeus forçados. 400 anos de silêncio Anusim. E os judeus de Sefarad, conforme previsto pelo profeta Obadias, estão agora se movendo. O que, no meu entender, explica o gosto no Brasil, em toda a América Latina, pela questão judaica, que precisa ser discernida da questão judaizante. Sim. Para não fazer desse mover profético um retorno ao judaísmo, mas um retorno ao Deus de Abraão. E teremos, de repente, pernambucanos, mineiros, rio-grandenses povoando Negueve, segundo Obadias. É verdade, é interessante como as profecias bíblicas elas vão se cumprindo nos mínimos detalhes com o passar do tempo, né? E esse momento que Israel está vivendo também é marcado pela morte do Ariel Sharon. Gostaria que a senhora falasse o que isso significa para Israel hoje. Hoje Israel vive o luto de uma geração. A geração que reuniu nomes como Golda Meir, como o próprio Sharon e Moshe Dayan. Essa geração termina com a morte de Sharon. Não é a morte dos pioneiros do sionismo, como Theodor Herzl, mas é a morte dos desbravadores da terra e daqueles que de fato estabeleceram as colunas para o Estado judeu. Hoje há uma nova geração que encontrou uma estrutura já formada e que, no meu entender, peca um pouco por uma autossuficiência por causa da tecnologia e por causa daquilo que já se alcançou. E há uma outra geração que hoje tem 20 anos, 20 e poucos anos, que me preocupa mais, porque prefere falar inglês, prefere morar em Nova York, quando nós entendemos que o Estado ainda é muito novo e ainda precisa da força desses jovens para se estruturar. Eles não são muito apegados à cultura do seu país, eles são mais apegados à cultura ocidental como um todo, né? A cultura ocidental é muito atrativa. E estar num país onde tudo ainda precisa ser construído requer realmente um coração inclinado. Como tudo na vida de Israel se compara muito com a vida do crente em Cristo. Para ser discípulo é preciso ser discípulo por inteiro. Para ser um judeu é necessário que isso seja abraçado por inteiro, entendendo que a promessa abrange a crença em Deus, mas também a terra, o povo e todo um caminho que ainda se cumpre e que a escatologia vai nos apontar, né? Nós diríamos então que os netos dos fundadores do Estado de Israel estão com a cabeça um pouco longe da realidade do seu país, mas, por outro lado, judeus de outras partes do mundo estão se somando aos de Israel, fazendo com que as profecias se cumpram, né? Se cumpram, exatamente. Significa que a vinda de Jesus está próxima. Está próxima. E significa também, pastor, que o entendimento de uma substituição Israel, igreja, não tem base bíblica e nem cumprimento. Sempre é bom esclarecer isso, sempre é bom. Eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz com a irmã, no antigo movimento pentecostal, que passava na televisão, já faz uns quase 10 anos, a gente tocou nesse assunto e a gente tem visitado ele de vez em quando no Mensageiro da Paz. Muita gente confunde as coisas, né? Acha que porque a igreja existe, os planos de Deus com Israel não existem mais, acabaram.
Não é bem assim. Não. A salvação é em Cristo. Ninguém está falando em termos de haver uma salvação fora do Evangelho. Mas o plano de Deus para com Israel como nação permanece. Permanece. Há um entendimento de que a aliança de Deus com Israel parte da aliança mosaica, que é condicional. Se atentamente, se seguir, se obedecer. Mas a aliança de Deus com Israel não é mosaica, é abrâmica. E o pacto abrâmico não é condicional. Quando os 3 animais são partidos e Abraão não tem chance de passar, se eram 3 animais, teriam de passar 3 pessoas e depois o sacrifício ser queimado. Abraão não tem tempo de passar, o Senhor não dá essa oportunidade a ele, porque o próprio Senhor passa, e nós sabemos que são 3 pessoas, daí 3 animais, e todo o sacrifício é consumido. Ou seja, apenas com a morte de Deus o pacto é quebrado. Como isso não é possível? Israel continua nos planos de Deus, e há um futuro para Israel. Paulo fala disso em Romanos, capítulo 11, né? Apocalipse fala disso também, enfim. É preocupante como nós oscilamos, pastor, da teologia da substituição, que despreza Israel, para o movimento judaizante... Do 8 para o 80. Que quer vestir-se de judaísmo, entendendo com isso o resgate da Bíblia. Quando o resgate da Bíblia é resgate do princípio e não da forma. É verdade. Mas, por falar de volta de Jesus, profecias bíblicas... um assunto também bastante relacionado, que a gente não poderia deixar de falar aqui, é essa preparação para o templo, para o retorno, o ressurgimento do templo. Os levitas já foram treinados, já existe até um sinédrio formado, já tem gente com todos os paramentos prontos, com todos os objetos feitos nos mínimos detalhes. A senhora que sempre tem ido para Israel, visitado Israel, todos os anos está lá, como é que a senhora vê esse clima? Como é que a senhora acha que isso pode acontecer, o templo vir a surgir? Mas tudo isso a senhora vai falar no próximo bloco, que nós vamos para mais um breve intervalo. E já já estamos de volta com a entrevista com a irmã Sara Alice Cavalcante. Não saia daí. Chegou! CPAD de Portas Abertas. Uma mega promoção com descontos arrasadores de até 70% em livros, bíblias, CDs e DVDs. Confira! Bíblia de Estudo Pentecostal Média Preta de R$ 119,95 por R$ 71,97. Livro Heróis da Fé de R$ 36,95 por R$ 22,17. Mas é somente no sábado, dia 15 de março, de 8 da manhã até as 8 da noite. Acesse o site cpad.com.br ou ligue para 0800 021 7373. CPAD de Portas Abertas. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News e hoje a nossa entrevistada é a irmã Sara Alice Cavalcante, que está falando sobre Israel. Irmã Sara, estamos no nosso último bloco e nós gostaríamos que a irmã falasse exatamente sobre esses preparativos dos judeus ortodoxos para o retorno do templo, para o ressurgimento do templo. O que é que tem sido conversado em Israel sobre isso? Como é que a irmã vê essa questão do templo, enfim? Costuma-se dizer que onde há 2 judeus há 3 opiniões. Então não podemos pensar no assunto como um assunto de unanimidade. Por exemplo, existem os Haredim, que não apoiam sequer o estabelecimento do Estado de Israel. Porém, consideram que deveria se esperar o estabelecimento do reino milenial do Messias. Quer dizer, o Messias vir e realmente... E estabelecer o Estado. Dentro daqueles limites estabelecidos nas Escrituras, né? Exato, do Eufrates ao Rio do Egito. Rio do Egito. Então, são judeus que não reconhecem sequer o Estado de Israel como legítimo. Dentre os judeus ortodoxos, há de fato um grupo liderado por Rabbi Haim, são os fiéis do Monte do Templo, que se dedica a preparar pessoas e objetos para o templo que virá. Porém, mesmo essa linha de trabalho, e o próprio Rabbi Haim sofreu de 1992, numa palestra que tive com ele, a esse ano de 2013, quando li algum material escrito por ele, sofreu uma grande mudança. Porque mesmo eles já entendem que esse templo, ou que qualquer templo erguido agora,
não pode se comparar com o templo que Ezequiel descreve. Nas suas profecias. Exatamente. Nós entendemos por quê. Porque qualquer templo que venha a ser erguido agora será o templo que o homem da abominação vai usar para seus propósitos político-religiosos e, mais do que isso, espirituais. O templo messiânico precisa de uma terra que vai precisar passar por uma terraplanagem, de uma nova geografia para ter a porção do príncipe, a porção do sacerdote, a porção das tribos. E isso é algo que o próprio grupo Fiéis do Monte do Templo não consegue entender. Nós só entendemos porque sabemos que quando o Senhor vier, de fato, a terra se abrirá, o Monte das Oliveiras se fenderá, haverá uma grande terraplanagem que vai permitir esse templo milenial. O templo que hoje se pretende erguer tem tudo, tem objetos, tem roupas, mas não tem ainda a compreensão de como isso será possível. No mais, são só considerações. Será um terremoto, então, será uma guerra? Só na esperança, eles já fizeram tudo como até quisessem apressar logo a vinda do Messias, né? Exatamente. É interessante esse cuidado que eles tiveram de trazer para serem treinados como levitas gente que era mesmo, segundo os critérios de identificação de ascendência. Exatamente. Hoje já há um banco genético. Descendentes de levitas, de Kohanim. E talvez tem aquela questão dos sobrenomes, né? Levi, Levi, Levine, Levental, Cohen. Cohen, Gabai e outros. São descendentes E há algo que eu creio que é importante nesse trabalho ainda equivocado dos fiéis do Monte do Templo. É exatamente esse preparo sacerdotal. Porque mesmo para o templo do milênio, conforme as escrituras dizem, haverá todo um serviço sacerdotal que envolverá judeus, mas aí entendemos que eles terão visto aquele que traspassaram, terão lamentado aquele que crucificaram, chorarão, lamentarão, serão resgatados como nação, e aí haverá um serviço de templo, ainda feito por judeus, não será igreja, né? Serão judeus, e o Senhor saberá organizar isso de forma que hoje nós não temos dados para supor os detalhes dessa organização. Mas os fiéis do Monte do Templo tentam chegar e alcançar esse entendimento. É um esforço valoroso. Eu acredito que muitos deles têm um encontro marcado, né? Em breve com o Senhor. Em breve com o Senhor Jesus. Irmã Sara, repito, sempre é um prazer tê-la aqui na CPAD. Satisfação. É uma honra ter a senhora como uma das nossas colunistas do Jornal Mensageiro da Paz. E desejamos toda sorte de bênçãos da parte de Deus para a sua família, para o seu ministério, viajando esse Brasil, levando a palavra de Deus. Amém. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa CPAD News. Lembrando a você que aqui você tem um canal de informação, edificação e opinião abalizada para a sua vida. Até o nosso próximo encontro.